vai reagir juntos agora aí sobre o debate do César Cavalcante e do padre Cleodon sobre a Virgem Maria, né? Continuar virgem após ter Jesus. Hoje, aqui no debate, nós vamos trabalhar na seguinte temática. Maria continuou sendo virgem, mesmo após o nascimento de Jesus? Já falei aqui, já apresentei. Um dos nossos debatedores vai ser o pastor César Cavalcante, que dispensa apresentações. Bem, o padre Cleodon Lima. O padre Cleodon... Sim, para a Igreja Católica, desde 649, né, do Concílio de Latrão, a Igreja considera Maria sempre virgem. E para a Igreja considerar a Maria sempre virgem, é porque o povo já considerava, principalmente os pais da Igreja, né? Então nós temos, assim, vários pais da Igreja. Quando eu digo os pais da Igreja, são os padres, assim, do comecinho da Igreja, lá do ano 300, do ano 280, 250, que inclusive alguns eram discípulos dos apóstolos antes dos apóstolos serem martirizados. A Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, eles têm uma particularidade que eu acho interessante. Eles têm o nome de todos os papas que foram ordenados. E esses nomes chega documentalmente até o primeiro, que foi São Pedro, né? Então, lá na época de Pedro, segundo o padre Cleodon, eles já acreditavam que a Maria, mãe de Jesus, ela era virgem antes e teve o Jesus por intermédio do Espírito. E assim ficou, né? Continuou virgem após ter a criança. E o que ele está dizendo é que essa crença é fundamentada na tradição, porque lá no passado eles já acreditavam nisso e hoje eles continuam acreditando. Não está necessariamente dentro da Bíblia, né? E qual que é o importante nessa questão da tradição? Porque tem coisas que não estão escritas, mas que as pessoas viram Jesus fazendo. Provavelmente ele deve ter feito mais milagres do que aqueles que estão narrados. E eu estou te dando um exemplo. Ele fez várias coisas que não estão na Bíblia, mas que a tradição, que alguém viu lá atrás, foi passando um para o outro, e hoje a gente tem conhecimento sobre isso. Então são pais da Igreja, assim, que trazem muito a tradição dos apóstolos, muito a tradição das escolas apostólicas, né? E eles são as testemunhas. E naquela época, testemunha valia muito. Mas, pastor César, quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje? Por favor. Conquanto eu entenda que o assunto é delicado e também reconheço que alguns pais da igreja diziam, né, afirmavam a virgindade perpétua de Maria, mas a Bíblia, quando a gente vai por uma perspectiva bíblica, e uma das palavras específicas é a palavra para irmãos. Jesus Cristo tinha irmãos, né? Jesus Cristo tinha irmãos. E os irmãos de Jesus são mencionados, inclusive, pelo nome nos evangelhos. E eu sei que algumas correntes vão dizer, não, mas essa palavra pode significar primos, pode significar sobrinho, pode significar um parente mais próximo, mas depois do nascimento de Cristo, Maria teve outros filhos. E isso é relativamente tranquilo mostrar na Bíblia, Lucas capítulo 8, Mateus, Marcos, está lá bem documentado. O padre Cleodon, ele acredita na tradição. Lógico que ele acredita nas escrituras, blá blá blá, tal, mas eles acreditam na tradição também. Enquanto os evangélicos, eles não acreditam na tradição, eles acreditam no que está escrito na Bíblia, né? Então eu acho que esse tipo de debate, ele acaba que, ele por um lado é interessante, porque você coloca duas visões de mundo diferentes para se, né, de frente confrontarem, mas por outro lado, não é duas visões diferentes, elas não vão concordar em nada. Padre Cleodon, o irmão falou da tradição, depois eu vou apertar o César um pouquinho mais nesse quesito também, mas eu queria que o irmão falasse sobre a questão do texto bíblico, já que, na visão do pastor César, é o que vai basear e dar a resposta dele, e ele falou aqui que é muito claro. Eu sempre fico preocupado quando os debatedores falam isso, porque dificilmente é tão claro assim, né? Então. Dificilmente, mas eu quero ouvir a opinião do irmão sobre essa questão do texto bíblico, analisando ali a palavra grega para irmãos e tudo mais, para a gente ter uma ideia do seu raciocínio. Por favor.
Bem, eu sou também professor de grego e hebraico. E em hebraico não existe palavra primo. Esse ali é professor de hebraico, ele sabe disso. Não tem a palavra prima. A palavra para primo em hebraico, eles vão falar ben-dod. Ben-dod é filho do tio. Filho do tio, Isso, Dod filho é tio. do tio. Ou ben-dodá, filho da tia. Bat-dod, filha do tio. Bat-dodá, filha da tia. É isso que é primo. Não tem a palavra primo. O grego, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento, eles escreveram levando em conta o hebraísmo. Hebraísmo seria você escrever quase que transliteralmente. Ou seja, você vai respeitar, né, a gramática grega, que é diferente disso. Quando você vai para o grego, você encontra a palavra adelphos. Adelphos, e nós temos uma outra palavra que é sinônima, muito pouco usada, que é anepsios. O que o padre está dizendo aí é o seguinte, que existe, quando você lê a Bíblia em grego, que não é o nosso caso, né? Quando fala dos irmãos de Jesus, eles usam uma palavra que pode significar irmão, mas pode significar primo, pode significar colega, pode ser irmão de igreja, enfim, tem uma série de utilidades, né? O adelphos, ele tem um campo semântico muito vasto. Você pode traduzir de forma literal, ou seja, irmão, filho da mesma mulher, né? Mas adelphos, ele pode ser, por exemplo, pessoas da mesma igreja, adelphos. Pessoas do mesmo tipo de futebol, adelphos. Por mais que em português esteja escrito que Maria e os irmãos de Jesus, inclusive tem até um versículo que diz que as irmãs também foram falar com ele. A Bíblia diz o nome de 4 irmãos de Jesus. Um é Tiago, Judas, Simão, né? E o outro, Tiago, Simão, acho que é José. E fora as irmãs, que falam irmãs também. As irmãs, mas as irmãs não dão nome. Não fala número também. Quando você faz pesquisa na Bíblia, você descobre quem era a mãe de cada um deles. Meus irmãos, é importante que vocês assistam lá no canal da Rádio Musical inteiro esse vídeo, porque é o seguinte, nesse trecho aqui teve uma pequena rusga entre o padre Cleodon e o César, né? Porque o padre falou que dá para achar os nomes das mães dos caras na Bíblia, e o pastor queria ver, falou, então apresenta, mas o padre não levou nada, assim, computador, essas coisas, né? E aí ficou aquele embate, os ânimos subiram, teve intervalo, então vai lá que você vai ver o quebra-pau. Mas é que nem eu falei antes, esse tipo de debate, você tem aqui uma pessoa que acredita na escritura, e você tem outra que acredita na escritura, mas também acredita na tradição. E quando você mistura a tradição com a escritura, vai dar problema. O hebraico não tem nenhum tipo de gerência na confecção do texto do Novo Testamento. A língua lá é grega. Sim. Então dizer que em hebraico não tem a palavra para tio, não sei o que lá, para sobrinho e tal, não sei o que lá, isso é verdade mesmo, não tem. Mas também como é verdade que isso não tem nada a ver com o texto do Novo Testamento. Então, O caso que o pastor César está dizendo é o seguinte, de fato, quando você traduz o Antigo Testamento e você vê a palavra irmão, eles usam a palavra adelphos, né? Que pode ser primo, pode ser uma parte de coisa, porque é uma tradução, você traduz do hebraico para o grego. Mas quando você lê o Novo Testamento, que já foi escrito diretamente em grego, não teria necessidade de você traduzir essa palavra irmão, né, de uma maneira genérica. Você colocaria de fato a palavra lá que corresponde a ser irmão mesmo. o padre disse o seguinte, não, ele é aplicado para irmãos, mas também é aplicado em inúmeros outros contextos, para dentro das 4 linhas do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. A palavra adelphos, de fato, significa irmãos da igreja. Irmãos da igreja. E irmãos da igreja, o tempo todo, quando a Bíblia fala irmãos, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis vossos corpos, é adelphos. O tempo todo, quando a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus, entre nós, então nós somos irmãos. E essa palavra é a mesma palavra usada para irmãos consanguíneos, como no caso de Tiago e João, por exemplo. Né? Dizer que essa palavra, por ser usada para irmãos da igreja, significa que não significa que são irmãos, eu acho que é um argumento ao contrário. Na verdade, esse argumento reforça o fato de que a palavra adelphos trata-se de irmãos. E se não é assim,
Aí é muito simples e é legal conversar com o pastor. O padre falou: se tiver tempo para apresentar na Bíblia e tal, é só apresentar o texto. Aonde é que a palavra Delfos é aplicada no Novo Testamento e que não tem a ver com irmãos da igreja, que são filhos do mesmo pai, ou que não tem a ver com irmãos consanguíneos. Qual o momento? Pode ter várias coisas. Tá bom, me mostra um na Bíblia, onde a palavra Delfos é empregada e o relacionamento lá não é de irmãos. Mas você acabou de dizer que quando Paulo... Irmãos da igreja. O próprio Paulo fala ao meu irmão Teófilo, ao meu irmão não sei o quê... E ele não é irmão na fé? Irmão na fé, irmão na igreja. Do mesmo pai? Não, mesmo pai não, mesmo o pai mesmo de Deus. Nesse caso especificamente, na minha opinião, o padre está certo. Por quê? Porque eles usam a palavra, nesse caso, para falar de irmãos, só que no sentido de filhos de Deus, né? Não é de consanguíneo, né? A palavra Delfos, ela significa irmãos na fé e irmãos consanguíneos. Ou seja, a palavra Delfos tem um único significado, irmãos. Ela não significa sobrinho. Para sobrinho, é a palavra que ele mesmo usou, anepsios. É anepsios, não é? Anepsios, que é sinônima. Não é sinônimo. É sinônima. Exatamente. Então consulta e veja o que significa a palavra adelfos. Se você tiver um bom dicionário, vai ter significado. Agora irmãos. eu garanto para você que... Não, tem o significado de irmão. Eu falei Exatamente. aqui. Falei, irmão, filho da mesma mãe. Tem esse significado, mas não só. Prioritariamente é esse significado. Não prioritariamente. Ele é usado também. Tanto que eu falei que o campo semântico dele é muito amplo. Por exemplo, se eu tenho um sobrinho... Né? Se eu tenho um primo, era tudo adelfos que se usava, não tem outra palavra. Só que na Bíblia, no Novo Testamento... que era parenta. Só que no Novo Testamento não existe. Mas pega a Septuaginta. Dá um exemplo na Septuaginta. Ela é um calhamaço. O livro de Tobias, por exemplo. Livro de Números tem. Lá em Números tem. A palavra adelfos é inclusive com sinônimo de anepsios. O Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em que língua, padre? O Novo Testamento grego e aramaico. Não, o Antigo Testamento... Hebraico números, e grego. Números. Foi escrito em que língua? E hebraico. E por que o senhor quer que eu leia no grego? Porque foi traduzido para a Septuaginta, que foi um livro usado por Jesus Cristo, inclusive, na época dele. Então, mas você prefere usar... E Jesus usar aceitava a Septuaginta. Por que a gente tem que desmerecer a Septuaginta? Então, qual é o texto de número? Eu acho que o César manja, mas eu acho que aqui ele tá fugindo assim da tangente. Porque, de fato... O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Porém, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e traduzido para o grego. Olha aqui, ó. Nos casos em que poderiam ter usado a palavra primo, tio, sobrinho, usaram a palavra irmão. Então você pode pegar Gênesis capítulo 13, versículo 8, Gênesis 14... Calma aí, 13, 8 de Gênesis. Você sabe que texto é esse? Esse texto... Não tô lendo nada. Esse texto é Abraão e Ló. Então, certo? Tio e sobrinho. Por quê? Usavam a palavra Delfos. Por que tá usando a Delfos no caso? Não, vou te explicar. Não tem como explicar. Eu tô dizendo que a palavra Delfos não era usado só para filhos que nasciam da mesma barriga. Eu acabei de provar. Ló era filho adotivo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Então mas ele usou a palavra... O Ló é filho adotivo de Abraão. Querido, não adianta. Vamos um de cada vez. Não adianta você passar com o caminhão em cima de mim. Aqui, de novo, por mais que eu goste do César, do conteúdo dele, eu acho que aqui ele tá errado, dando de louco. Por quê? Ló era sobrinho de Abraão, não era filho adotivo, sobrinho. A palavra escrita para retratar isso aqui era adelfos, que é a mesma que é usada para irmão, entendeu? Então, por que lá adelfos é sobrinho e quando falam dos irmãos de Jesus, a palavra é adelfor, vira irmão? Aqui, pessoal, assim, não dá para entender. Primeira coisa que você tem que entender, não existe livro original da Bíblia. Existe livro mais antigo conhecido. E assim, na minha opinião, é chover no molhado. É bom pra gente aprender, entender, mas não vai mudar em nada a nossa fé. Muda aqui como você vai perceber as coisas, porque é importante essa doutrina, né? Se você acredita que se Jesus teve irmão sim ou não, porque vai dizer se Maria era virgem ou não, antes e depois. E é muito importante você saber disso, mas também não é fundamental. Você não vai deixar de ser cristão por causa disso. Da cultura, de alguma forma, na sua visão, isso pode interferir na interpretação do texto bíblico, do termo utilizado? Como é que o irmão enxerga essa questão?
Jesus Cristo, certa vez, disse que algumas pessoas invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. Conquanto eu concorde que a tradição seja boa, uma tradição cristã é uma tradição importante, a Bíblia fala sobre os marcos antigos e tudo mais. Mas, quando a gente tem textos, aí fica mais complicado para você falar de tradução. E aí eu não estou falando só de a palavra grega, de adelphos e anepsios, que para o padre são palavras sinônimas, né? Muito embora eu não me lembro de outra ocorrência da palavra anepsios na Bíblia que não a de Colossenses 4:10. Eu não me lembro. Eu acho que só tem essa ocorrência no Novo Testamento. No Novo, sim. Adelphos, por outro lado, é rica no Novo Testamento. Ela aparece centenas de vezes. E ela representa, tirando o caso dos irmãos de Jesus, que está em discussão agora, tirando esse caso, ela representa ou irmãos da igreja, que a palavra é irmão, nós somos irmãos em Cristo. Não somos primos em Cristo. Somos irmãos. Então ela representa ou irmãos da fé, ou representa irmãos consanguíneos. Não, em todos os casos. Aí eu estou excetuando aqui 3 textos que são Mateus, Marcos e Lucas, onde aparecem também a palavra adelphos voltado aos irmãos de Jesus. Agora, se Maria permanecesse virgem, né, o tempo todo depois do nascimento de Jesus, por que é que Deus mandou que ela se casasse? Ela tem um marido. O São José. E se ela foi esposa de José, e por ordem de Deus, porque quando José quando descobriu que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, ele queria deixá-la secretamente. E aí o Espírito Santo, o anjo Gabriel falou, não, foi num sonho, né? Foi num sonho. Vai lá e assume, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ok. Se Deus está por trás desse casamento, que casamento é esse? Que ele não desfruta? Então, aonde está esse mandamento na Bíblia? Aonde que Deus falou para José o seguinte: José, você, primeiro, a virgindade perpétua de Maria não está na Bíblia. Ela é uma compreensão. Segundo, tem os problemas dos adelphos aqui que a gente já tratou no primeiro bloco. E terceiro, aonde está na Bíblia que José recebeu, ou na tradição também, que José recebeu essa palavra que, olha, você vai cuidar dela, mas não vai tocar nela sexualmente. Ela vai ser sua irmã, como se fosse sua irmã, mas não exatamente sua esposa. Então, o apóstolo Paulo, só finalizando aqui, menos de um minuto, em Coríntios 7, o apóstolo Paulo fala que a mulher, o casal, não pode ficar sem vida sexual, porque isso é pecado. Então, se ela era casada, que casamento é esse? Na tradição cristã, que é oriunda da tradição hebraica, né, dos israelitas, e também dos muçulmanos são dessa forma, o casamento ele só é consumado depois que você dá uma transada, né? Você transa com seu marido, você transa com sua esposa. Quando você não transa, você não consumou o casamento, você não está casado, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você casou e você não transa, você não tem relação sexual com a sua esposa ou a esposa com o marido, né, por iniciativa de um do outro, não independe, você está em pecado, né, segundo as religiões. Então, o que o César está dizendo é o seguinte: se Maria e José casaram e não transaram, então eles não casaram. Se eles casaram e não tiveram relações sexuais posteriormente, eles estavam em pecado. Padre Cleodon, a palavra está com o irmão aí, principalmente nessa questão da Maria continuar virgem, mesmo casada. Antigamente, até no Brasil, né, há uns 40 anos atrás, a gente entende que quem deixa a mulher grávida é o marido. É o marido que deixa a mulher grávida. E quando a mulher tem filhos com outro homem que não é o marido, isso é um adultério. Na época de Maria, a mulher ela ficava completamente coberta. Não é que nem hoje que as mulheres mostram tudo, né? Mas na época de Maria, também não tinha luz. Então, o marido não tinha costume de tomar banho com a esposa. A mulher não tinha costume de trocar roupa na frente do marido. A mulher ficava completamente coberta, ela só podia mostrar o rosto para o marido. E o casamento era tipo assim, a mulher para casar, ela já com 13 anos era prometida em casamento, e o homem mais ou menos com 14 a 16 anos.
depois que fazia o bar mitzvah, né? Que é um ritual onde era feito assim para dizer que ele já era maior de idade e podia casar. Então a mulher, quando ela era prometida em casamento aos 13 anos, é tipo assim, tá noiva, não pode ter relação com outro homem. Aí vem o Espírito Santo e deixa Maria grávida. Saindo um pouco da mitologia grega, onde um deus deixa uma mulher grávida, quer queira, quer não, o Espírito Santo deixou Maria grávida. E por mais que a nossa compreensão não queira entender, a gente consegue conceber o quê? Se o Espírito Santo deixou Maria grávida, por mais que ele seja Deus, não deixa de ser o marido. Não casou nas leis dos homens, não fez sexo, mas deixou ela grávida. E, pela lógica, a mulher fica grávida do marido. Aí ela vai, desculpe, transa com José e tem mais 4 filhos, fora as filhas. Isso não é adultério, não? Bem, nos nossos dias é adultério. Ele está casado. Se ele dá um pulinho fora da cerca, é adultério. Pecado grave, inferno. A não ser que se arrependa que nem o ladrão na cruz, né? Na hora da morte H, lá na hora H, Jesus, misericórdia. Agora, então, que sentido tem José ter casado com Maria? O sentido de que, naquela época, mulher solteira... Gente, há 40 anos atrás, mulher solteira era um pavor. Se a mulher ficasse grávida, ela era mandada embora de casa, ela apanhava do pai. Os homens, geralmente, hoje já é assim, né? Naquela época, imagina, pagava para fazer aborto, abandonava a mulher. Imagine na época de Jesus, uma mulher grávida sem o marido. Ô padre, até para entender, então, na teologia católica, a figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também? Sim. Ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ela não é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que a gente diga que a Santíssima Trindade é uma só, mas são 3 pessoas dentro da Santíssima Trindade. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo. Fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida. Isso ninguém duvida, né? Ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então, quando a gente fala Santa Maria, Mãe de Deus, não é erro teológico, nem idolatria isso. Isso é pura lógica. Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então, ela é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho. Vamos lá, César, e aí? Como é que funciona? Falei muita heresia, pastor? Claro, muito. Ah, falei muito. Ai, que pena. É o seguinte. Então vamos lá. Vamos lá. Esse daqui tá quase surtando também. Então, eu tenho que ficar imparcial, né? O jornalismo. Mas eu quero que você, que também é evangélico, surte. Você vamos por parte. não concorde comigo mesmo. Mas Vamos lá, César. o que eu falei é Então, científico, da fala, é lógico e é bíblico. Vai, César. da fala do padre, algumas coisas que eu gostaria de fazer uma pontuação aqui importantes. E a primeira delas é que, na verdade, o José não é um tipo de amante da Maria, não. Ele é o marido. Ele é o esposo. Não, eu não falei que ele era amante. Você disse que se Se tivessem feito que sexo, casamento sim. é esse Sim. e tal. Se tivesse feito sexo, sim. Ele é um protetor, porque a mulher não podia ser Maria, mãe solteira. Então Maria é esposa do Espírito Santo e casada com homem? Sim. E pode isso, Arnaldo? Por fachada, sim. Desde que não toque nela sexualmente, então não é você tá pecado, não. Não é defendendo que o adultério, casamento não. de Maria era de fachada? Sim. Ok. Então, aqui eu vou ter que intervir, porque é o seguinte, parece polêmico o que o padre tá falando, mas não é. Cara, eu assisto muito sobre essas coisas, muito sobre esse tipo de conteúdo. E eu não vi ninguém, nem padre, nem pastor, nem padre ortodoxo, ninguém falar desse tema. Só vi 2 vezes, cara, e ó, que eu leio a Bíblia desde pequeno, ó, que eu assisto o vídeo há muitos anos, de todo tipo, e só vi 2 pessoas falarem sobre isso. O padre, agora, o padre Cleodon, né? E uma outra pessoa que você provavelmente conhece, que chama Caio Fábio. Ele é pastor, né, se você não conhece, e eu acho que ele nem sabe, nem lembra disso, mas ele já falou sobre essa questão. E eu vou explicar agora o que acontece. Nas culturas, lembra que a Igreja Católica, ela acredita também na tradição, né? Não só na escritura, mas também na tradição.
Quando você olha, e o Caio Fábio, embora ele não tenha verbalizado dessa forma, ele já falou desse assunto. Como que funciona? E eu não estou nem dizendo que o Caio Fábio diz que Maria era virgem. Não estou falando isso. Estou falando que ele já falou desse assunto. É o seguinte. Na cultura das religiões abraâmicas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islã, o que acontece? Você, para ser marido de uma mulher, você tem que transar com ela. Quando você transa com ela, ela sangra, né? Você rompe o ímen dela. E quem é de fato o marido da mulher é quem transou com ela primeiro. Por isso que quando você entra num novo casamento, você está em adultério. Porque na verdade a sua primeira aliança foi feita com o primeiro, ou com a primeira, entendeu? Aí o Caio Fábio diz que não é mais pecado, mas a maioria das igrejas diz não, é pecado sim. E o motivo disso ser pecado é por conta desta aliança que tem sido quebrada, né? E que o sangue é a prova dessa aliança. Está dizendo o seguinte: Maria, ela foi desvirginalizada pelo Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, né? Da Trindade. E por isso ela é esposa dele, tá? Desta pessoa, não é da Trindade, desta pessoa da Trindade. Se você tirou a virgindade de uma mulher, você é o marido dela, do ponto de vista da tradição. Você pode ter abandonado, você pode ter feito várias coisas, não tá mais com ela por N motivo, mas você é o marido dela. E a mesma coisa a menina entregou, né, a virgindade dela para um homem e não tá mais com ele. Este homem é que é o marido dela, não com quem ela está agora. E quem ela está agora, ela está em adultério. Isso vale para todo mundo a partir do princípio da tradição. Lógico que estão tentando rever isso aí. O próprio pastor Caio Fábio é um cara que vai contra esse movimento de pecado dessa questão, né? Mas se você for olhar a tradição mesmo dessas culturas abraâmicas, né, dessas religiões abraâmicas, é isso aí. Então vamos lá. Vamos aprofundar a questão. José é para proteger Maria da sociedade. Vamos aprofundar a questão. O José, quando Jesus Cristo nasceu, o José, ele se apresenta como o pai legal de Jesus. Isso. E ele faz isso na questão das pombinhas. Isso, faz o ritual. Ali lá no Antigo Testamento, esse é o papel do pai. Sim, isso é verdade. Tanto que quando a Maria perde Jesus com 12 anos, ela diz que José era pai dele. Ela diz assim: teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Tá, mas você quer dizer então, o quê? Jesus... Que foi o José que fez Jesus? Não. Tá bom. Não quero dizer isso. Então Eu não coloquei palavras na sua boca. Deixa ele caminhar. Também deixa ele caminhar. agisse da mesma forma. Continua. Então, quando Maria diz que José é pai de Jesus, obviamente ela está mostrando para todo mundo que ela é a esposa do José. Não tem... Eu não entendi, eu não sabia que o padre ia desconstruir o casamento de Maria com José. Porque isso é um ponto a Igreja Católica defende que Maria é a esposa de José. O que eu estou dizendo é que, se Maria é a esposa de José, que casamento é esse? Que casamento é esse? É um casamento antibíblico? De uma coisa aqui, pessoal, eu falei que só tinha visto 2 pessoas falarem sobre isso. E de fato só vi 2, né? Perdão, são 3, né? De fato são 3. Só que uma delas eu vi muito recentemente, que foi o pastor da Igreja Adventista, que você provavelmente conhece, chama Rodrigo Silva. Ele falou uma vez no podcast do Vilela, mas foi coisa de 10 segundos, e fazendo referência ao Caio Fábio, tá? Então, foram essas 3 pessoas. Como o Rodrigo Silva fez uma referência, eu falei que foram 2, tá? Deixa eu te falar. E aqui, o contexto de Maria e casada com José era um casamento de companheirismo, né? E por que eu acredito nisso? Porque eu já li algumas coisas sobre essa questão também, mas o próprio pastor Rodrigo Silva já tinha dito isso em uma outra oportunidade, que ele acreditava que José, ele era um cuidador, porque ele já era um cara mais velho e ele inclusive já tinha filhos. E se eventualmente Maria tivesse tido um filho, teria sido de enteado, porque os indícios dizem que os caras eram filhos de José e de um casamento anterior, e que José já era velho, então ele seria mais ou menos como um guardião, protetor. Porque a gente sempre na exegese, você faz o seguinte: você tem uma palavra difícil, como no caso do rapax, que o padre fala rapax, você tira essa palavra e analisa
ela em outros contextos. Quando ela tem 3 ocorrências, se analisa em cada ocorrência. Então, vamos tirar por um minuto o caso de Maria e José. Tem na Bíblia um casamento onde não há contato sexual? Tem na Bíblia um caso? Não tem. Tem na Bíblia, agora vamos falar de Maria e José. Tem na Bíblia um texto ou alguma evidência, alguma coisa que o José não podia tocar sexualmente na Maria? Também não tem. Então, o resto acima disso é imaginação, é inferência das pessoas. Pode ser pessoas muito antigas, do século III, não tem problema. Século II, não tem problema. Mas não tem texto. Então, essa doutrina é uma doutrina divorciada de texto bíblico. É uma possibilidade que ele está apresentando, que abraça como doutrina. Aí tudo bem. Aí você falou, não, eu não tenho texto nenhum para dizer que Maria e José não tiveram sexo. De novo, pessoal, eu não quero proteger a doutrina católica, porque aqui eu falo sempre, eu não sou católico, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, tá? Isso para mim, assim, eu acredito em Cristo. Para mim, Cristo é o ponto central de tudo, tá? Agora o César aqui, ele falou, não tem casamento na Bíblia que não tenha tido contato sexual. Tem sim. A mulher de Abraão foi tomada em casamento pelo faraó, só que o casamento não teve sexo, né? Sim, até porque na Bíblia, padre, acho que é até interessante o padre comentar disso, parece que o sexo mesmo que marca o casamento. Sim, na Igreja Católica também. Que ele sela o casamento. Então, sexo, agora a Igreja Católica, o casamento que não tem sexo é invalidado. Pode ser invalidado. É invalidado. Então, aí eu acho que é interessante o padre analisar essa perspectiva que o pastor César levantou e até, padre, comentar essa questão da tradição. Porque o catecismo apresenta o casamento como sendo a união de 2 pessoas com a possibilidade teórica da geração. Sim. Ou seja, mesmo que a pessoa não engravide por problema dela, mas ele é padre, ele já casou muita gente. Eu casei, eu chego lá e falo, minha mulher não faz sexo comigo. O que acontece? Cancela o casamento. Nós estamos falando do casamento hoje, cristão, de 2022, século XXI, né? Mas estamos comentando de um casamento do bíblico, século zero. Bíblia, mas na cultura bíblica não era assim? Não. Do sexo? Não, cultura bíblica... Aqui, pessoal, foi o padre Cleodon que deu uma viajada. Sim, é isso que marca, assim, inclusive naquele tempo, depois e ainda hoje. Tem na Bíblia algum casal que se uniu só por aparência? Não. Sabe por quê? Porque só tem um Jesus, né? Só um Jesus que tem na Bíblia. Então não vai ter outro casal que vai se unir por aparência, não, a não ser que seja Maria e José. Eu entendo que o pastor falou de casamento, de prole. Na própria Igreja Católica, se não for consumado o casamento é inválido. Sexualmente, exatamente. E consumar significa sexualmente, entendeu? Se na lua de mel não houver a consumação, o casamento está inválido. Mas isso é Igreja Católica, né? Eu estou falando aqui de judaísmo, religião judaica. Sim, Deus sabia que precisava de José. José era protetor, teve que levar Maria e o menino, Maria já grávida, por Egito, teve que defender Jesus do Herodes louco que mandou matar aquelas criancinhas todas com menos de 2 anos, né? O próprio recenseamento que depois foi feito, que daí Jesus nasceu em Belém, né? E tudo José teve que amparar. A gente sabe disso porque o anjo apareceu para José. Se você ler lá Lucas, a Bíblia, você vai ver que José foi o tempo todo protetor. Agora, é claro que ela chama ele de pai, Jesus chama ele de pai, que Maria diz que ele é o pai, que ele é... Sim, eles viviam de forma... Porque senão ninguém ia acreditar que José era o marido dela. Eu devo discordar desse assunto, porque nós temos precedentes na Bíblia anteriores. Por exemplo, você tem o caso de Mardoqueu e Radassa, que ele era um parente dela e não era marido. E mesmo assim protegeu. Então, Deus não podia levantar uma outra pessoa da sua própria família, como levantou Mardoqueu. Marido, não. Para protegê-la. Como marido, não. E Deus levantou esse parente próximo. Esse precedente aí do César, ele não foi feliz no exemplo, porque nesse caso, especificamente, a menina não estava grávida. Para protegê-la até que ele chegasse naquele momento. A minha pergunta é simples. Por que um matrimônio? Se o papel do José era proteger Maria, por que ele tinha que ser marido da Maria? Porque naquele contexto, e naquele contexto, ainda hoje, por exemplo, no mundo islâmico, a menina seria morta.
Lá no passado, os judeus eles pensavam dessa forma. E os ortodoxos judeus ainda hoje. Então, é só por isso que precisaria ser um marido, não pode ser um protetor, não pode ser... tinha que ser um homem que assumisse a figura, né, de protetor e marido. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. Na Segunda Guerra, você sabe que os alemães eles estavam matando os judeus, né? E teve um padre que ele fez exatamente isso. Ele se casou com mais sei lá, de 10, 20 meninas, eu não lembro o número ao certo, para que elas não fossem mortas, né? Porque a partir do momento que elas se casavam com o padre, os alemães paravam de persegui-las. Mas ali foi um casamento figurativo, tanto é que ninguém casa com 100 meninas, com 200, pessoal, tô falando dentro da racionalidade, não tô falando de Salomão, essas coisas. O padre não ia casar com, sei lá, 200 meninas, 300 meninas, entendeu? Não tem como ele casar. Aí os judias, né? Então, eu tô dando só um exemplo para te mostrar que esse exemplo do César não foi bom. Entende? Se ele é marido, então tá errado. Então o relacionamento dela de marido e mulher, porque eu não defendo que Maria foi... para mim, Maria foi uma mulher de Deus, cheia de graça, a principal entre as mulheres, reconheço tudo isso. Mas ainda assim, ela não foge do texto de Romanos 3, 23, que todos pecaram. Que eu sei que já é um outro debate, porque para o católico, a Maria, ela nasceu sem pecado e tal, que para mim joga o problema para a geração do pai dela e da mãe dela, que depois vai jogar para outra geração, e é uma discussão que não é o tema do debate, eu não quero fugir. Mas, se o papel dele era proteger, nós temos outros precedentes de parentes que protegeram. Por que Deus mandou eles se casarem? Não seria Deus, então, um casamento falso e Deus é o autor desse negócio por trás? Sim. Padre, 1 minuto, porque nós vamos precisar encerrar aqui o debate na rádio, nós vamos continuar nas redes sociais também, mas 1 minutinho aqui, por favor. Padre, por favor. Minuto, né? 1 minutinho. Isso. Não, então, gente, o papel de Mardoqueu era um papel de tio, né? E a proteção de tio que precisava Esther era um outro papel. O papel de marido é de marido. Como ele falou, é um papel legal e é uma proteção de marido. José poderia ter sido tio. Você sabe que no livro dos Apócrifos, José era um senhor de quase assim, né? Mas padre, desculpa, mas até vai desconstruir o que o irmão já tinha falado antes aqui, que o texto bíblico aponta esses irmãos de outras mulheres e não necessariamente filhos. Mas ó... É só uma dica que eu dei, nós vamos continuar nas redes sociais. Nem me nós vamos contradizendo. continuar nas redes sociais, tá bom? Vou precisar chamar aqui... Continua, vem cá pra você ver o quebra-pau, não vai sair. Vou despedir aqui no Dial, você que nos acompanha, segue lá pras redes sociais pra gente continuar essa conversa aí, tá certo? E principalmente, poxa, o que isso aí vai interferir aí na caminhada dos nossos ouvintes, é uma aplicação dessa temática para quem nos assiste. Padre Cleodon, nós encerramos a conversa lá na rádio, falando sobre o papel de José, e eu queria fazer uma pergunta para o irmão. Por que Deus ia usar um casamento de fachada? Confesso que me soou estranho quando o irmão defendeu isso. Cleodon vai falar, mas eu vou responder isso anteriormente, vou responder de novo. Pelo mesmo motivo que o padre, na Segunda Guerra, casou lá com as 100 meninas, né? Não bastaria ser um cuidador, um responsável. Ele tinha que ter aquela figura de marido para que o regime nazista parasse de perseguir. A mesma coisa. Por que José casou com Maria? Ele casou com Maria, né, entre aspas, ele se tornou companheiro de Maria, talvez a expressão melhor, para que ela não fosse apedrejada, que ela não morresse, não fosse morta, e assim o plano divino pudesse concluir. Aliás, continuar. Não, é que quando a gente fala casamento de fachada, né, ela é uma frase assim... Vulgar, né? Vulgar. E aí eu acho que eu não fui feliz quando eu usei essa frase. Casamento de fachada, na verdade, foi o senhor que falou, eu só complementou, só concordei. Quer dizer que então era casamento de fachada. É porque no casamento eu caí não é na casamento, sua pegadinha. Caiu na armadilha, boa. Mas olha, é aquilo que eu te falei. Imagina 2000 anos atrás, né, a importância da proteção e da figura do marido. O marido, ele tinha um papel legal que nem o pai tinha. Você entendeu? É um papel legal diante da sociedade. Uma mulher com o esposo, ela é completamente respeitada, assim, mal dizer, né? Porque naquela época a mulher não podia falar olhando para o homem, a mulher não podia se dirigir ao homem.
malemar pro marido. Se não fosse marido, de jeito, maneira nenhuma. Tanto que a samaritana estranha Jesus conversar com ela lá, né? Porque o homem, ainda mais judeu, não conversava com mulher que não fosse a esposa. Então, a mulher, ela não tinha direito nenhum. Até hoje, na Terra Santa, a mulher não tem muitos direitos, tá? A mulher sempre foi discriminada lá. Então, o papel de José, enquanto marido, ele, a nível legal, a proteção dele seria muito mais eficaz e eficiente, mais do que pai. Você entendeu? Por quê? Porque o pai, até 13 anos, mas depois do Bat Mitzvah, que ela celebra lá a maioridade dela, quem responde por ela praticamente de forma legal já é o noivo. Entendeu? E aí, José levou ela para o Egito. Tá levando para um outro país. O que o Leodon tá querendo dizer aqui, talvez não tenha ficado claro, é que assim, era necessário esse casamento porque o cara respondia pela mulher. Imagina o cara viajar de um país para um outro contra a mulher sem ser marido. Naquela época, era capaz de ele mesmo ser assassinado. Gente, por que marido a gente tem que entender, só porque eles estão casados, que eles não podiam ter uma vida de santidade, que eles não podiam ter uma vida de oração, e que já que ele é marido, como é que ele vai aguentar, né, não tocar em Maria? Como é que ele vai aguentar não fazer sexo? Como é que ele vai aguentar? Será que não dá para entender que Maria colocou no mundo o Filho de Deus e que porque ela colocou no mundo o Filho de Deus, não dá para respeitar um pouco o tabernáculo aonde o Filho de Deus foi gerado? Porque quer queira, quer não, o útero de Maria foi um tabernáculo. 9 meses Deus foi gerado ali, com o sangue de Maria, com as proteínas, sais minerais. Foi o santo dos santos. Do tabernáculo. Será que José... Então, mas não tem versículo. O católico, ele parece que não gosta. Se você voltar a fita aí, você vai ver que o padre fez até beicinho e mudou a voz para falar, tudo tem que ser na Bíblia, não sei o quê. E eu disse, isso é ruim? Isso é ruim? Um legado da reforma, padre, a ideia de que toda doutrina tem que originar da Bíblia. A Bíblia tem que ser a fonte de toda doutrina. Concordo. A Bíblia que o senhor segura, que é a Bíblia católica, aí chama os irmãos de Jesus de irmãos e não de primos, como o senhor defende, ou de sobrinhos, como o senhor defende. A Bíblia católica, se um católico abrir a Bíblia, ele vai... E se você perguntar para ele, o que você entendeu Irmãos. De Mateus 13, de Lucas 8, de Marcos, ele vai entender... Qualquer católico, ele vai entender que ali são irmãos de Jesus de verdade. Aí você diz assim, concorda, não é? Sim, interpretação literal é isso. Mas no grego, mas quantos por cento dos católicos estudam grego e hebraico como o senhor e eu tivemos a oportunidade? É por isso que o padre explica, né? O padre é para explicar. Entendeu? O professor é para explicar. Mas a Bíblia católica traz ali como irmãos. Então... Aqui o argumento foi bom, porque é o seguinte, eu concordo que a Bíblia ela é um livro inspirado e que ela foi feita para ser interpretada por qualquer pessoa. Eu tenho para mim, eu creio que uma pessoa que não sabe ler, analfabetas pegar a Bíblia e ler, né? E está escrito, né? Sabe, que a gente fala muito, mas no grego, no original, no latim, no hebraico, isso aí para mim é rolhado, isso serve para nada. Se eu ler a Bíblia em inglês, eu tenho que interpretar, porque ela é um texto vivo. Se eu leio ela em português, eu tenho que interpretar. E ela tem que se fazer interpretar. Porque ela é um livro vivo, ela é a palavra de Deus. O livro em si não, né? Não estou falando da folha, do papel. Eu estou falando no metafísico dela, naquilo que ela expressa, na palavra que ela põe para fora. Eu não sei se você sabe, mas eu vou te ensinar agora. Caso você não saiba. Quando a gente lê um livro, a gente está conversando com o autor, quem escreveu. Quando a gente lê um texto, é um diálogo. Você pergunta e ele te responde. É assim que a gente faz uma leitura de verdade. Então, quando você conversa com a Bíblia, ela te dá as respostas. E ali está escrito irmão mesmo, né? Maria e os irmãos de Jesus, né? Aqui, eu já vou aproveitar para dizer um negócio. Por que eu acho que eles não eram irmãos de Jesus? Eu não falei isso antes, mas vou falar agora. Porque na Bíblia está escrito Maria e os irmãos de Jesus. Como que falaria isso? Eu arranho um pouquinho de hebraico e arranho um pouquinho de árabe, né? O de hoje, não o bíblico. E como que eles falariam hoje? Lá se vem Maria e seus filhos. Entendeu? Lá se vem os filhos de Maria.
Porque lá no Oriente Médio eles falam muito isso. Filho de fulano, filho de ciclano. Não irmão de fulano, irmão de ciclano. Entendeu? Então tô falando de mim, tô reagindo nesse vídeo agora. Eu penso que aqueles caras eram filhos de José de um outro casamento. Porque eles eram irmãos de Jesus, mas não eram os filhos de Maria. E eu reforço. Eu falo isso porque lá está escrito os irmãos de Jesus. Eles não estão dizendo os filhos de Maria. Entendeu? Se você vê a genealogia, você vai ver que é muito claro como eles falam. E na Bíblia, nesse caso especificamente, eles não falam dessa forma. Por isso que eu concordo com outros autores. Eu só queria deixar nesse minha palavra final que acho que ficou óbvio, né? Que essa é uma doutrina sem versículo, sem texto, é uma doutrina tradicional. E eu respeito a tradição. Para mim, a Maria foi uma mulher muito importante no contexto bíblico, muito embora eu não consiga tirar Maria de fora dos seres humanos como pecadores, conforme Romanos 6, 3, versículo 23. E, aliás, vamos deixar a própria Maria falar, né? Lucas, capítulo 1, versículo 47, ela diz que Jesus é o seu próprio Salvador. Por que ela precisa de um Salvador? Quem é que precisa de Salvador? Entende? Então, essa é a versão de Maria sobre ela mesma. Né? Tá na Bíblia, tá nas Escrituras. Então, como essa é uma doutrina que está no silêncio das Escrituras, você precisa de silogismos. Não, mas você não acha que não sei o quê, você não acha que não sei o que lá, você não... E para mim, se é uma coisa tão importante como o católico entende que é importante, tinha que ter um texto. Tinha que ter um texto. Não tem texto. Então, se não tem texto, para mim não tem doutrina. Se não tem doutrina, eu respeito a crença do meu amigo padre. Ok, eu respeito sua crença. Mas é uma crença divorciada de texto, na minha opinião. O César, o irmão acha que de alguma forma a Maria casar, ter José como esposo realmente, fazer sexo, mancharia a escolha dela, a função dela como mãe do Salvador de alguma maneira? Consegue visualizar isso? Em momento algum, porque sexo é pecado dentro do casamento? A pessoa... ela fala assim, mas ele não... A fala do padre agora, a última, ele diz assim, mas será que ele não podia respeitar, viver em santidade? Peraí, eu vivo em santidade com a minha mulher. Eu vivo em santidade com a minha mulher. A ideia do sacerdócio do padre, eu acho muito legal essa ideia do padre não ter esposa tal, porque ele é casado com o ministério, tudo bem, mas isso também é recente na história da igreja, entende? Então, acho que não tem a ver santidade ou falta de santidade com um casamento de verdade. Então, acho que é claro. 2 minutos, padre, para as considerações finais, se quiser oferecer uma aplicação para quem nos assiste também. Né? E eu mostrei também a possibilidade de mostrar para vocês aqui quem é a mãe e o pai de cada um dos irmãos de Jesus. Então tá na Bíblia, estudei. Tá na Bíblia sim, mostrei texto sim, mostrei texto. Maria não fala que Jesus é o Salvador, em Lucas 1,48. O Magnificat... 47. No Magnificat, ela está falando de Javé, que alguns chamam de Jeová. Né? Até então, Jesus não tinha nascido e ela não tinha essa compreensão ainda de quem era Jesus. A não ser quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador. Né? Mas ali, padre, o Magnificat, ela está falando de Javé. Faça-se em mim segundo a vontade, diz aqui a escrava de Javé, faça-se em mim segundo... Javé ali o texto. É que eu não disse que ela falava de Jesus, tá? Eu só disse que ela precisava de um Salvador. Não, você falou de Jesus, sim. É só voltar a fita aí que você vai ver. E outra coisa, não é questão de ser normal ela fazer sexo com José, né? Não é questão dela trair o marido dela. É questão dela ter sido a esposa do Espírito Santo. Entendeu? Quer queira, quer não, quem gerou Jesus dentro de Maria foi o Espírito Santo, não foi José. E aí, concordo. Esse lugar onde o Espírito Santo santificou, José vai, né, e faz sexo. Bem, não é pecado? Não, pecado entre marido e mulher, não. Mas no caso dele, que foi um pai adotivo e uma pessoa para proteger,
ali ele só está Precisa para proteger. concluir, padre, O por marido favor. é o Espírito Santo. E entra aquela questão que a gente tratou logo no início desse vídeo, que foi o marido é quem primeiramente se casou, mas o casamento no sentido de aliança, que entre nós humanos, né, pessoas, é simbolizado, né, o símbolo que representa isso é o sangue da mulher virgem, né? Como eu falei anteriormente. Obrigado, Padre Cleudon, pelo carinho, por atender o nosso convite aqui. Muito bacana recebê-lo. Tenho certeza que quem acompanhou pôde pensar e aprender um pouquinho também. César, eu vou também dar 2 minutos aí para suas considerações finais, por favor. Tá, vamos ver o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz o seguinte, ó. Mateus capítulo 1, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu, queria que pode prestar atenção nesse texto, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Com esse texto eu encerro. Ele não conheceu Maria, enquanto ela não... A palavra revelou. conhecer aqui significa ver ela nua, padre, não é fazer sexo. Não, Não, dá. A gente você não deu tem a palavra... mais tempo, Não, mas era a palavra Sim, final, mas aí desculpa. eu tenho que ter uma réplica. É porque ele pôs uma coisa que não pode ficar sem resposta, querido. Sabe o que é isso? Isso daí- Considerações finais é: tchau, gente. Muito obrigado pela audiência. Agora, se ele me dá, se ele coloca. Só teve mais um quebra-pau aí, mas eu não vou comentar isso aí, porque eu acho que é tema de outro debate. Mas se você quiser ver o quebra-pau, vai lá no canal dos caras e assiste o integral, né?